Muito bem, chegou então a altura da nossa rubrica de osteopatia. Já sabe que connosco todos os sábados está Paulo Almeida, ele que é osteopata diplomado. Paulo Almeida, tudo bem? Tudo bem, A muito bom semana dia. correu bem? Correu muito bem. Muito bem. Então hoje temos aqui um tema que eu acho que de facto tem um pouco que ver com todos nós no dia a dia. Julgo que provavelmente nunca ninguém pode dizer que eu nunca senti isto. Acho que se calhar todos já sentimos, que são as ditas dormências e formigueiros. Então, o que é que sentimos estas dormências, formigueiros, normalmente nas mãos e nos pés, penso eu? Manifestam-se muitas vezes, principalmente nas extremidades, precisamente nas mãos ou nos pés. Ora bem, porque é que nós sentimos essas dormências ou esses formigueiros? Eu costumo designar com alguma graça que uma artéria, uma veia e um nervo vão juntos, ou seja, designo de Santíssima Trindade. Ou seja, quando há algum tipo de compressão sobre alguma destas estruturas, portanto, vai fazer com que haja um desenvolvimento sintomático, precisamente, da dormência, muitas vezes de dor, até nos respectivos dermátonos, simplesmente ao toque. Basta que haja uma compressão sobre uma destas estruturas vasculares e vai haver uma dilatação que poderá criar a compressão do nervo. A compressão pode ser exercida diretamente sobre o nervo. O nervo, quando é comprimido a uma pressão superior a 40, 50 milímetros de mercúrio, portanto estamos a falar precisamente numa pressão muito pequena, vai comprometer a circulação venosa a nível do próprio nervo e vai comprometer a viscoelasticidade da estrutura nervosa, onde vai perder capacidade elástica e capacidade de se relacionar com as suas interfaces, ou seja, com as estruturas por entre o qual o nervo circula. Portanto, o nervo é composto por tecido conjuntivo e que tem um conjunto de milhares ou milhões de células e que, portanto, se porventura houver comprometimento a nível vascular, portanto, o nervo não vai conseguir ter essa capacidade de se relacionar com as estruturas adjacentes, manifestando precisamente depois os sintomas de dormências e formigueiros. E normalmente quando as pessoas chegam ao teu consultório, quais são as principais queixas que elas trazem relacionadas com isto de dormências, formigueiros? São variadíssimas, mas essencialmente, e são aquelas que marcam mais as visitas ao consultório, estamos a falar precisamente da dormência e dor no trajeto do nervo ciático e do síndrome do túnel do carpo, em que muitas vezes leva precisamente as pessoas a cirurgias, à coluna lombar e à cirurgia do respectivo túnel cárpico. Entre outras, estas são as mais comuns no consultório. Mais comuns. Estamos aqui, então, já sabe, no Café das 9, na nossa rubrica de osteopatia. Connosco está o osteopata Paulo Almeida. E ele falou agora aqui de algo que eu, sinceramente, vou aqui pedir para ele falar assim, de uma forma mais simples, para que todos possamos compreender um bocadinho melhor, que é, o que é isto, afinal, de canal cárpico? Bem, o canal cárpico é precisamente uma região na zona do pulso, onde passa principalmente o nervo mediano, que vai dar inervação ao polegar, aos 3 primeiros dedos e ainda parte do 4º dedo, por onde passam todos os tendões dos músculos do braço, que fazem a respectiva flexão e extensão, e estamos a falar em mais de 15, 16 músculos, portanto, em que os tendões estão precisamente localizados nesta zona, e para além, obviamente, de toda a estrutura vascular, artérias e veias. E o que é que vai precisamente acontecer? Há um ligamento, o ligamento carpiano, portanto, que pode criar compressão, ou seja, vai reduzir o espaço deste canal, criando compressão sobre estas estruturas e levando a sintomas, como o caso de dor, de dormência e levando até em situações extremas a perda de força, ou seja, as pessoas deixam cair as coisas da mão porque não conseguem efetivamente segurá-las. É isso que depois tem que levar a intervenções. Normalmente as pessoas recorrem logo à intervenção cirúrgica. Ou através da osteopatia poderemos minimizar estas questões e não avançar logo para esse ponto? Numa elevadíssima percentagem dos casos, não é necessário chegar a um
tratamento tão invasivo como é o caso da cirurgia. Quando eu falo numa percentagem elevadíssima, estamos a falar em aproximadamente 90% dos casos, consegue-se muitas vezes, até com muito poucos tratamentos, haver um alívio, se não uma eliminação total dos sintomas. Todo esse trabalho vai ter que ser feito não só na região do carpo, mas sim fazer um diagnóstico e uma anamnese complexa, no sentido de percebermos desde a coluna cervical até precisamente à extremidade, ou seja, todo o trajeto do plexo braquial, percebermos se há algum compromisso a nível osteoarticular, a nível muscular, ou se o próprio nervo perde essa capacidade viscoelástica, essa capacidade de se estender e de se alongar, portanto, por entre as várias regiões do braço. Paulo, em termos desta situação, além dos formigueiros e das dormências, há outro sintoma que pode existir e que se manifesta, ou estes são os principais? A pessoa pode sentir dor, e uma dor intensa, não é? Muitas vezes a dor só ao toque, até às vezes só o tocar pode sentir uma irritabilidade, uma sensação de queimação, de ardor, de fogo na região do braço, na região da mão. Portanto, são os principais sintomas desta região e que acaba muitas vezes ser limitante. Então é através das dormências e formigueiros que se manifesta este síndrome do canal cárpico? Um síndrome é um conjunto de sinais e sintomas, não é uma doença, não é? Portanto, em muitas circunstâncias são feitos os eletromiogramas, em que se percebe exatamente a capacidade de contratibilidade do nervo, mas que o problema pode estar mais, não tão perifericamente, mas mais a nível central. Portanto, daí ser necessário o diagnóstico para se compreender exatamente o que é que está a provocar esses sinais, esses sintomas, neste caso mais os sintomas, a perda de força e as dormências. Muito bem. Isto significa que, por exemplo, lá em casa podem estar a pensar: sim, realmente tenho sentido por aqui umas dormências, uns formigueiros, às vezes mais nas mãos do que nos pés. O que é que as pessoas devem fazer? Ora bem, pode haver também um comprometimento patológico, digamos assim. Por exemplo, o artrite reumatoide. Em situações, por exemplo, de menopausa, em que haja um envolvimento do sistema hormonal, portanto, pode desenvolver também este tipo de sintomas, portanto, e aí ter que ser acompanhado por outro especialista, como endocrinologista ou reumatologia. Portanto, é importante, efetivamente, perceber se não há um fator sistémico ou um fator patológico que esteja a desenvolver esse tipo de problemas. Por exemplo, se a pessoa tiver um linfoma, portanto, um problema oncológico em que haja efetivamente, devido ao desenvolvimento dessa patologia, uma compressão do plexo braquial, aí obviamente que o tratamento do ponto de vista osteopático irá ter zero resultado, porque temos um comprometimento patológico. É importante despistar junto com exames complementares diagnósticos, junto do seu médico assistente, se não há questões patológicas, se não houver, e que seja só realmente uma questão disfuncional, digamos assim, a disfunção somática, então aí sim deve procurar um profissional, dentro da osteopatia, por exemplo, para conseguir vencer essas restrições que lhe estejam a provocar esses sintomas. Muito bem. E quem recorrer então ao osteopata, como é que tu, por exemplo, consegues começar ali a solucionar esta questão? Como é que as coisas se processam? Bom, acima de tudo começa tudo precisamente por um diagnóstico. Começa por um diagnóstico no sentido de percebermos onde é que estão as alterações de sensibilidade, onde é que estão as alterações de, por exemplo, perda de força ou alteração da força de um braço e do outro, no caso do túnel cárpico em particular, e depois de concluirmos exatamente qual é o dermato, qual é a região que, digamos assim, que está a ser inervada por determinada estrutura, onde é que está esse comprometimento, vai então desenvolver um trabalho não só a nível muscular, a nível articular, podendo recorrer também à manipulação osteoarticular, mas, acima de tudo, recorrendo a técnicas de alongamento ou de neurodinâmicas, ou seja, o trabalho de neurodinâmica, ou seja, de recuperar essa viscoelasticidade do nervo.
Muito bem, é assim que vamos chegar ao final da nossa rubrica de hoje de osteopatia. Já sabe que aqui no Café das 9 de sábado temos sempre connosco o Paulo Almeida, osteopata, que nos traz aqui algumas das sugestões para não irmos logo para a fase médica, mas estarmos um bocadinho mais e não termos algo tão invasivo dentro de nós, assim é que é. Muito bem, a continuação de um bom dia, já agora um excelente fim de semana. Até amanhã.